Olá, aqui é Mauro Penaforte com mais uma Semente do Sucesso. Na semente de hoje a gente vai entrar num tema que eu dividi em duas sementes, para não ficar muito grande e para que você possa compreender melhor. Nós vamos falar sobre aprendizagem. Aprendizagem de um ponto de vista da neurociência e da PNL, como ela acontece, né? Neuroaprendizagem, como a gente costuma dizer. E a aprendizagem acontece de um jeito muito interessante por um processo de generalização que a mente humana faz, que é extraordinário. É uma coisa realmente extraordinária. Então vamos entender. Vamos voltar para aquele exemplo daquela criança pequena que se depara com a primeira porta fechada, tá, na vida dela. Ela tem uma porta fechada e ela não pode passar dali. Até que em um determinado momento ela aprende que a porta tem uma coisa chamada maçaneta, que se ela girar aquela maçaneta, ela abre aquela porta. Tá? Ao aprender como girar maçanetas de uma forma geral, uma generalização que essa criança faz, isso abre para ela uma série de possibilidades. Agora ela pode ir a lugares que ela não podia ir antes. Ela pode fazer coisas que ela não podia fazer antes. Inclusive é um perigo para os pais. Tá? Eu brinco sempre dizendo que os primeiros anos da criança, os pais ficam tentando impedir o suicídio dela, porque ela quer meter o dedo na tomada, ela quer pular do lugar alto, ela quer fazer várias coisas que colocam a vida dela em risco, porque ela não sabe disso. Então, a criança aprende a abrir uma porta e aquela informação nova agora da maçaneta, ela guardou, ela criou um mapa da realidade, uma crença de que portas têm maçanetas e que para abrir portas eu preciso mexer nessa maçaneta. Até que essa criança encontra uma porta, por exemplo, deslizante, uma porta que não tem maçaneta. E ela chega a essa porta que não tem maçaneta e ela não sabe o que fazer, é uma informação nova. Tá? O que ela faz? Ela começa a procurar a maçaneta naquela porta, começa a procurar a maçaneta naquela porta, e talvez tentando mexer, talvez tentando fazer algum movimento com aquela porta, ela acaba descobrindo que aquela porta desliza para o lado. E aí ela consegue abrir, e aí ela acrescentou uma nova informação. Ela aprendeu uma coisa nova. Bem, imagina que essa criança nunca tivesse se deparado nem com uma porta com maçaneta. Se ela chegasse direto numa porta deslizante, ela não ia ter nem ideia do que é aquilo, não é verdade? Então olha como é que funciona o nosso aprendizado. Nós aprendemos assim. Toda vez que nós encontramos uma informação nova, nós comparamos com a informação que nós já temos. Então, quando essa criança chegou diante de uma porta sem maçaneta, ela comparou com as informações que ela já tinha anteriormente sobre portas e ficou procurando a maçaneta naquela porta. Como não tinha, ela foi tentar uma coisa diferente. Ela ficou primeiro confusa. E aí ela foi tentar fazer alguma coisa, acabou descobrindo que aquela porta mexe para o lado. Todo o processo de aprendizagem funciona assim. Eu te trago uma informação nova, você compara com a informação prévia, e aí você junta as duas coisas, você primeiro fica confuso um pouquinho, e depois que você junta as duas coisas, você compreende. Então, entendi. Se eu usar um vocabulário muito sofisticado, com palavras que você não conhece, você não vai entender o que eu estou falando. Por quê? Cada palavra que eu digo, aqui numa semente, por exemplo, você compara com o conhecimento que você já tem. Você sabe o que é comparar, você sabe o que é conhecimento, você sabe o que é... Você sabe essas coisas todas. Você sabe falar a língua portuguesa. Se eu estivesse falando essa semente aqui em inglês e você não soubesse inglês, você não ia conseguir entender, porque você ia ouvir as palavras e não ia ter palavras anteriormente guardadas, não ia ter informação prévia para você comparar. Então você teria que aprender essa língua, tá? Mas eu posso falar palavras em português que você não sabe. Existe muito pouca chance que você saiba o que significa a palavra prazeodímio. Então se eu dissesse assim, olha, a gente vai ter que fazer, nessa semente nós vamos ter que pegar os nossos prazeodímios e colocar eles, e você não ia ter a menor ideia do que eu estou falando, porque é uma palavra a respeito da qual você não tem informação prévia. Então você tem que procurar essa palavra. Na verdade, essa frase que eu falei não tem sentido nenhum. Prazeodímio é um elemento químico, daqueles mais obscuros ali da tabela periódica, e esse conhecimento do que é um prazeodímio, ele é inútil para alguém que não seja cientista. Mas eu quis dar um exemplo de algo que você não tem informação prévia, o que eu suponho que você não tem.
para que você pudesse entender. Toda nova informação que chega, você compara com a informação que você tem antes. Isso nos leva a duas situações. Número 1, se você sabe pouco sobre um determinado assunto, você tem mais dificuldade de aprender sobre ele, porque você tem menos informação prévia. Pensa na escola ou na faculdade, a matéria que você mais gostava também era a matéria que você já sabia mais desde sempre, tipo, desde garoto, desde pequeno, desde menina. A matéria que você não gostava era a matéria que você menos sabia, e por saber menos, você não conseguia entender os novos assuntos que vinham. Então, uma pessoa tentando entender, por exemplo, história, se ela não tem a menor noção, não sabe nada sobre o século XX, e de repente eu começo a falar sobre a Segunda Guerra com a maior intimidade, como se a pessoa soubesse, né? Então, outro dia, eu vi um cara dando um exemplo assim, mas esse cara aí é um Chamberlain e o fulano de tal vai ser um Churchill. E eu entendi o que ele estava tentando dizer. Mas aí um meu outro amigo esperou ele sair e falou assim, Mauro, eu não entendi esse negócio que ele falou de Chamberlain aí. Aí, por quê? Porque ele não conhece essa parte da história. É uma história que envolve a Segunda Guerra, um pouco antes da Segunda Guerra. Então, por não ter conhecimento prévio, ele não entendeu a analogia que o cara fez. Então, qualquer assunto que você é muito bom, você provavelmente tem mais informação prévia e por isso você consegue aprender melhor. E aí você cada vez aprende mais. A gente chama esse fenômeno em que você estuda mais, sabe mais, e aí você é capaz de aprender mais ainda, de agregação cíclica do conhecimento. Isso acontece com pessoas que estudam, né? Esse conceito é muito estudado por pessoas que estudam para concursos. Como eu tenho esse curso chamado Neuroaprendizagem, que é um curso para quem estuda, quem está se preparando, para quem quer estudar melhor, né? Tem técnicas de memorização e técnicas para fazer provas. Trabalha-se muito com esse conceito de agregação cíclica. A primeira vez que você estuda um determinado assunto, você está muito cru, você não sabe nada sobre aquilo. A segunda vez que você estuda, você já está um pouquinho melhor. A terceira vez você já começa a entender as coisas. Tá? Mas é que a maioria das pessoas passa por um processo em que ela desiste dos assuntos que ela considera difíceis. Mas eu quero que você entenda que o verdadeiro aprendizado começa na confusão. Quando aquela criança ficou confusa ao ver a porta deslizante, ali sim ela teve chance de aprender algo novo. Ela teve que fazer uma experiência com aquela porta. Ela teve que tentar algo novo, tá? Para poder entender como é que se processava aquela nova porta na vida dela. E ela então, por estar confusa e tentar coisas novas, acabou descobrindo que aquela porta deslizava. Então, para que serve essa semente na tua vida prática? Existem assuntos que você domina bem. E você já identificou que você domina bem porque você tem muito conhecimento prévio. E a cada novo ciclo de novos conhecimentos agregados, você sabe mais ainda. E tem aqueles assuntos que você não domina bem, tá? Mas que você gostaria. Olha só, tem coisas que você não sabe e também não quer saber. Ótimo, deixa ela para o lado. Mas tem coisas que você não sabe bem, mas você gostaria de saber. Então, o que você deve fazer para aprender mais sobre essa coisa? Procurar as informações básicas, procurar o início. As coisas que você não consegue aprender porque você não tem informação prévia. Então você precisa procurar informações básicas. Não tente ler nada complexo sobre um assunto que você não domina. Procure as informações básicas. Sempre existem informações básicas, sempre existem livros básicos bem simples, sempre existem aquelas fontes em que a gente vai aprender os conceitos mais básicos. Não adianta você querer entender, eu quero interpretar gráficos para fazer investimentos, se você não sabe nem o básico sobre o mercado financeiro. Você vai começar estudando aquele básicozinho, você vai chegar num ponto. Tem uma hora que você lê um gráfico e já sabe até o que tem que comprar, o que tem que vender. Porque você foi fazendo essa agregação cíclica. Então, se tem um assunto que você é ruim, tem dificuldade para entender, mas você gostaria de dominar, procure os básicos e faça ciclos de aprendizado. Ciclos de aprendizado. Porque assim você vai aprender muito melhor qualquer assunto que você quiser.